Emília Pérez é provavelmente o filme mais horroroso e mais apocalíptico dos últimos tempos. O filme teve inúmeras polêmicas nos bastidores, começando que o diretor queria fazer um filme que se passasse no México sem usar ator mexicano. Do elenco principal, só a Selena Gomez tem origem mexicana. E curiosamente, o espanhol dela é o pior. Ela fala espanhol tão bem quanto eu e olha que eu quase repeti em espanhol. Outro problema foi a própria descaracterização do México. Muitos mexicanos criticaram duramente a forma com que eles retrataram o país, o idioma e a cultura. Sem contar também que todo mundo sabe que no México é tudo amarelo. Você chega lá e aparece um filtro amarelado na sua visão. Você começa a ver tudo amarelo. Os filmes de Hollywood já mostraram isso. Só que por algum motivo nesse filme é azul. Isso daí pra mim foi o maior absurdo de todos os tempos. Tirando isso, a atriz principal também se envolveu em um monte de polêmica, acusou a equipe da Fernanda Torres de estar fazendo difamação contra ela, isso sem fundamento nenhum. E é claro que a internet também desenterrou tweets antigos dela, sendo bastante problemática. E sabe o que é o pior disso tudo? É que mesmo com todos esses problemas de bastidores, o filme em si foi lá e conseguiu ser pior ainda! É simplesmente um dos piores filmes já feitos. E ainda assim, esse filme conseguiu ser indicado em 13 categorias no Oscar. É um dos filmes que mais recebeu indicações na história. Como? Eu não sei. Pois é, quanto mais eu pesquisava sobre esse filme, pior ele ficava. A única coisa que tornou a experiência menos dolorosa foi usar o navegador Opera. O Opera é um navegador rápido, seguro e que pode te ajudar muito na sua produtividade. Além dele ser extremamente estiloso e personalizável. Sim, dá para instalar temas nele, são todos maravilhosos. O navegador também conta com a Aria, que é a inteligência artificial do Opera que fica ali na barra lateral. Então com um único clique eu já consigo acessar ela e fazer minhas perguntas relacionadas ao roteiro que eu tô escrevendo. A Aria também tem a função de reconhecer imagens, então quando eu não sei o que é alguma coisa, eu posso simplesmente perguntar para ela e não passar vergonha. E nessa mesma barra lateral você consegue acessar suas redes sociais, então você nem precisa mudar de aba para conferir aquela notificação super importante que vale todo o seu tempo. Isso é ótimo para aquelas pessoas que se distraem facilmente e ficam 2 horas no Instagram depois de ver uma notificação. Aqui pelo menos só fica na sua barra lateral, então é fácil de você lembrar o que você estava fazendo antes. E quem não gosta de escutar uma música enquanto trabalha ou enquanto estuda, né? O Opera, em parceria com o Spotify, está oferecendo 3 meses de Spotify Premium de graça, caso você ainda não tenha sido um usuário Premium e, claro, se você usar ele no seu navegador Opera. É perfeito para te ajudar a se concentrar, porque no Spotify Premium você escuta música sem interrupções e sem anúncios. E a melhor coisa do mundo é você estudar escutando o som de baleia, confia em mim. O Opera também oferece uma VPN ilimitada e gratuita. Nesse exato momento, eu estou no Japão, como você deve ter percebido pelas malas aqui no fundo, eu estou no chão de um apartamento. E é sempre mais seguro você se conectar a redes Wi-Fi que você não conhece usando VPN. Enfim, são tantas funções que eu poderia ficar o vídeo inteiro falando sobre elas, mas é melhor você mesmo ir lá baixar e conferir. Então clica aqui no link da descrição para você navegar de forma rápida, segura, fácil e personalizável com o Opera. Agora vamos voltar para o vídeo que hoje promete. Rita Moura Castro é uma advogada muito infeliz com seu trabalho por motivos de... Ela é uma advogada, então ela lida com todo tipo de gente e ocasionalmente ela tem que defender um bandido. E dá pra perceber que ela tá meio perdida na vida porque ela tem quase 40 anos de idade e ela parece a Wandinha mexicana. Você tá meio velha pra ser a Wandinha mexicana, né? No último caso dela, ela ajudou a inocentar um homem que claramente matou a esposa dele. Mas por falta de provas foi declarado que ela cometeu o oposto de viver. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, é que a Rita nem recebeu os devidos créditos por vencer esse caso. Quem fica com toda a glória é o colega dela que não fez nada. Porém, um dia a Rita recebe uma ligação de uma pessoa misteriosa perguntando se ela quer ganhar muito dinheiro. E caso ela queira, é pra ela ir até a banca de jornal em 10 minutos. E, obviamente, ela vai. Afinal, ela já ganha dinheiro fazendo coisas questionáveis de qualquer forma. Mas chegando lá na banca, ela é sequestrada! Enfiam um saco na cabeça dela, botam ela dentro
dentro de um carro e levam ela até o meio do deserto, no meio do nada. Quem poderia imaginar que um telefonema de uma pessoa misteriosa te oferecendo muito dinheiro poderia acabar dessa forma? É cada golpe super elaborado hoje em dia, né? Daí eles colocam ela num trailer onde ela fica sentada de frente para um dos chefões do narcotráfico, o Manitas Del Monte. E ele oferece 2 milhões de dólares para ela, mas ela tem que decidir se ela vai aceitar esse dinheiro antes mesmo de escutar a proposta. E ela aceita na hora. Tem pouquíssima coisa no mundo que uma pessoa não faria por 2 milhões de dólares, não é mesmo? Participar desse filme seria uma dessas coisas que ninguém faria. O Manitas então diz que ele gostaria de ser uma mulher. Na verdade, durante a vida toda, ele sempre se sentiu como uma mulher, como uma Manitas. Mas agora, a Manitas gostaria de realizar cirurgias plásticas para se sentir mais à vontade com o seu corpo. E ela precisa que a Rita providencie tudo por ela. Que a Rita encontre um médico cirurgião que tope fazer essa operação fora do México e dos Estados Unidos. Que a Rita ajude ela a forjar a sua própria morte e que a Rita cuide da sua família. Porque o lance é o seguinte: a Manitas tem uma esposa, a Jessie, e mais 2 filhos pequenos. Só que depois da cirurgia, a Manitas quer abandonar de vez a pessoa Manitas. Ela quer recomeçar com outro nome, outra identidade, outra vida. Ela não quer nem que a família dela saiba dessa nova identidade dela. Ela quer que eles realmente acreditem que ela morreu. Ela elevou aquela história do pai que vai comprar cigarro e nunca mais volta. Dessa vez é a mamãe que forja a própria morte e nunca mais volta. Então a Rita começa a procurar um cirurgião. Primeiro ela vai até Bangkok e é muito engraçado que esse filme é um musical, né? E foi a primeira vez na minha vida que eu escutei alguém cantar de pênis pra vagina. From penis to vagina. É simplesmente fantástico. Esse filme realmente merece ganhar as 3 indicações que ele tá no Oscar. Quando a Rita chega de viagem, a Manitas enfia um saco na cabeça dela de novo e manda ela se apressar, porque o tempo dela tá acabando. Então a Rita vai até Tel Aviv conversar com outro cirurgião, mas ele está com receio de realizar o procedimento porque a Rita não quer revelar a identidade da Manitas. E o doutor acha que ele vai estar ajudando um criminoso a fugir de seus crimes. E é meio que isso mesmo. Ele não está errado. Por isso, o doutor pede pra ver a cliente antes dele tomar uma decisão. Só que a Rita avisa que se ele for ver a cliente, ele vai ter que aceitar fazer a cirurgia. Com a Manitas, você tem que aceitar tudo antes mesmo de saber aonde você tá se metendo. E isso é uma metáfora para a experiência de assistir esse filme. Você é obrigado a aceitar essa tortura psicológica antes mesmo de saber que isso vai te causar danos irreversíveis. Daí eles voltam pro México e o doutor faz uma entrevista com a Manitas. E ele aceita fazer o procedimento porque ele realmente percebe que é algo que ela sempre quis fazer. E se ele não aceitar fazer, ele vai virar comida de cachorro. Foi uma escolha muito fácil. Daí a Rita arranja novos passaportes para a esposa da Manitas, a Jessie e os 2 filhos pequenos. E ela leva eles até a Suíça, onde eles vão morar o resto da vida, completamente isolados da civilização, ali no meio da montanha, no meio da neve. E a Rita ainda tranquiliza a Manitas dizendo que é um lugar muito bonito e tranquilo, perto de um lago. Filha da puta! Quando o lugar é frio desse jeito, ter um lago por perto só piora. Além de que não é bom ter um lago perto de um lugar onde você cria crianças pequenas. Bom, mas tudo isso é necessário porque é muito perigoso elas ficarem ali no México sem a proteção da Manitas. Afinal, muita gente odeia ela e quer matar ela e a família inteira dela. Daí, cumprida a parte da Rita, ela se despede da Manitas pelo telefone e começa a chorar muito, porque agora ela é uma milionária. E tudo que ela precisou fazer foi ajudar uma das maiores criminosas do México a fugir do país e abandonar a família dela. O problema da Rita nunca foi ter que defender bandido, mas sim ganhar pouco pra fazer isso. Um tempo depois, a Jessie assiste ao noticiário mostrando que encontraram o corpo da Manitas. E claro, ela chora muito. Sim, a desgraçada da Manitas realmente vai abandonar a esposa dela pra criar 2 crianças sozinha. Ela vai deixar a família dela sofrer pela morte dela e tudo. Enquanto isso, a Manitas passa pelos procedimentos cirúrgicos e fica muito feliz com o resultado. E agora ela decide
decide se chamar Emília Pérez. Mudou de nome que é pra família dela não achar ela de jeito nenhum mesmo. 4 anos se passam e a Rita, nossa maior advogada, passa a morar em Londres. E durante um happy hour com os colegas, uma moça misteriosa começa a conversar com ela e diz que também veio do México. Elas conversam como se estivessem se conhecendo pela primeira vez, mas logo a Rita percebe que aquela mulher era a Manitas. E ela fica com muito medo de que a Manitas tenha vindo matar ela, apagar a última testemunha que sabe quem ela foi na vida passada. Mas ela não poderia estar mais enganada. Nesses 4 anos, nossa Emília Pérez mudou completamente. E não só fisicamente, mas parece até que ela fez um transplante de personalidade. Ela abandonou a vida do crime e agora ela só quer viver em paz e curtir a aposentadoria dela com toda a sua fortuna que ela fez matando um monte de gente no México. E ela veio procurar Rita porque ela quer que ela traga de volta os filhos dela para o México. Afinal, ela não consegue mais viver sem eles. Tivesse pensado nisso antes de forjar sua própria morte, né? Não dá pra desforjar sua própria morte agora. O governo vai cobrar imposto de renda desses últimos 4 anos que você ficou devendo. Eu já pensei em fazer isso também. Enfim, a Rita decide ajudar, afinal a Emília ainda é uma mulher muito poderosa e a Rita não quer que a cabeça dela vá parar dentro de uma sacola de novo. Daí ela traz a Jessie e as crianças de volta pro México e apresenta a Emília Pérez como sendo uma prima distante da Manitas, que por algum motivo lembrou 4 anos depois que ela tinha uma família pra cuidar. E obviamente a Emília fica extremamente empolgada com a chegada da família dela. Ela abraça e beija os filhos dela, que agora ela tem que fingir que são sobrinhos dela, que ela nunca viu na vida e ela já ama muito por algum motivo. Eu ia achar bem esquisito se uma pessoa que eu nunca vi na vida chegasse assim amando muito os meus filhos. Acho que nem eu iria amar tanto os meus filhos assim logo de cara. Eu sou um cara introvertido, as pessoas têm que me ganhar aos poucos. E a Emília quase beija a Jessie na boca também, é uma prima bem assanhada. Mas as coisas não são tão fáceis assim quanto a Emília esperava. Primeiro que os filhos estão tristes de terem se mudado. Afinal, eles já tinham se acostumado com a Suíça e eles estão com saudades de esquiar. As crianças lá na Suíça vivendo do bem bom, comendo bombom alpino e queijo suíço todo dia e do nada eles têm que voltar pro México e morar com uma velha que eles nunca viram na vida. Depois disso, a Emília sai com a Rita e ela insiste para que a Rita também fique no México. Ela até oferece dinheiro pra Rita ficar por lá sem fazer nada, só que a Rita diz que ela tem o trabalho dela. Sim, aquele mesmo que ela odeia e está constantemente reclamando sobre. Nisso, chega uma mulher distribuindo um panfleto de desaparecido do filho dela que sumiu faz alguns anos. E esse é um dos caras que provavelmente foi vítima da violência do narcotráfico sob o comando da Manitas. E a Emília fica muito encucada com isso, tanto que ela vai até a cadeia e manda um dos seguranças dela perguntar para um dos prisioneiros, que provavelmente era conhecido dela, sobre o paradeiro daquele garoto. E o homem diz que eles mataram várias pessoas e enterraram numa refinaria. A Emília então vai até o local e começa a escavar. E eles encontram vários corpos lá, inclusive o daquele rapaz. E a mãe dele abraça a Emília e começa a chorar muito, agradecendo ela por ter ajudado a dar uma conclusão para aquilo. E aí a Emília descobre que existem várias pessoas desaparecidas no país. Olha que loucura! A desgraçada finge que está chocada quando ela é responsável por metade desses desaparecimentos. É tipo quando você descobre que ficar reclamando o tempo todo dos filmes faz você não ser chamado para ser o Nimbus no próximo filme do Turma da Mônica Jovem. Enfim, depois dessa super descoberta, a Emília decide fazer da missão da vida dela e encontrar essas pessoas desaparecidas pela violência do narcotráfico. Ela até cria uma ONG que se chama La Lucecita, ou A Pequena Luz, e ela convida a Rita para trabalhar com ela. Juntas, elas começam a conversar com vários prisioneiros arrependidos e elas descobrem vários locais onde eles enterraram corpos. E aí, a Emília acaba virando uma heroína nacional. É o comeback da Madre Teresa, sendo que, novamente, metade dessa galera foi ela que mandou matar. É muita cara de pau. Ela nunca foi julgada pelos crimes que ela cometeu. Ela simplesmente matou uma galera por anos, meteu o pé do México, abandonou a família dela e agora que ela volta, ela quer pagar de boazinha. E calma que piora, tá? Esse filme ainda vai forçar mais a narrativa de que ela é um anjo. Se prepara. Enquanto isso, a Jessie tá feliz da vida saindo com o Gustavo, que era o amante dela no México. E a Emília percebe isso. Ela até chega a perguntar se durante o casamento dela com a Manitas, ela traía. E a Jessie
Jessie diz que sim, só que era uma paixão muito intensa e acabou não durando muito, porque a Manitas iria descobrir e ia mandar matar os dois. Sim, esse era o tipo de pessoa que a Manitas era. Mas olha que engraçado, agora que a Manitas é a Emília, ela é super boazinha e tá toda amiguinha da Jessie. Depois disso, a Emília organiza um baile beneficente pra ajudar a ONG, e ela convida vários políticos corruptos e chefes do narcotráfico, o que é um pouquinho questionável, né? Você usar o dinheiro do narcotráfico pra encontrar as vítimas do narcotráfico. A Emília é a arrependida mais fraca da história. Ela nunca tenta combater o narcotráfico, ela apenas combate uma das consequências dele. E olha que ela tem poder e conhecimento pra bater de frente com eles, mas claro, ela prefere fazer o trabalho pela metade. Num outro dia, uma mulher chamada Epifania entra na ONG com uma faca escondida na bolsa. Ela vai até o escritório da Emília e diz que recebeu uma carta dizendo que encontraram o marido dela. Só que a Emília diz que o marido dela está morto e que ela sente muito. Daí a Epifania começa a rir. E ela diz que na verdade ela está feliz porque o marido era violento com ela. E ela trouxe a faca com medo de encontrar ele vivo na ONG. Daí quando a Epifania tá indo embora, a Emília pergunta se ela realmente trouxe uma faca. E a Epifania mostra que ela realmente trouxe uma faca. Daí a Emília mostra que ela anda com uma pistola e as duas dão muita risada. É tipo quando você vai roubar a Oxxo e é pego pelo funcionário, só que ele também tá roubando a Oxxo todo dia, ele rouba um maço de cigarro por dia. E aí vocês dão muita risada juntos na delegacia. Num outro dia, a Jessie passa a noite fora de casa com o Gustavo e só volta na manhã seguinte. E a Emília vem dizer pra ela que ela tem que pensar mais nos filhos. A desgraçada que abandonou os filhos por 4 anos reclamando de uma mulher que passou uma noite fora. E nisso a Jessie diz que vai casar com o Gustavo e que era algo que ela queria há muito tempo. E aí eles vão morar juntos numa mansão e levar os filhos, obviamente. Só que aí a Emília enlouquece de vez e começa a brigar com a Jessie dizendo que ela não pode levar os filhos dela, sendo que ali ela tá fingindo ser a tia deles. E novamente, você abandonou eles por 4 anos. Você forjou sua própria morte, você deixou eles sofrerem pela sua morte. Você nunca vai ter direito à guarda deles. Daí, a Emília manda os seguranças dela pegarem o Gustavo, arrebentarem ele e oferecerem $100 mil pra ele fugir da cidade e nunca mais voltar. Sim, ela preferiu fazer isso do que simplesmente contar pra Jessie que ela é a Manitas. E é claro que isso não dá nem um pouco certo, porque na manhã seguinte a Emília acorda e tanto a Jessie como as crianças simplesmente foram embora. Quem poderia imaginar? A imbecil deu $100 mil na mão do Gustavo, que garantia que ela tinha que ele não ia pegar esse dinheiro e simplesmente planejar a fuga dele com a Jessie. Tem brasileiro que com $20 mil passa 5 anos ilegal nos Estados Unidos. Daí a Jessie liga puta pra Rita dizendo que a Emília bloqueou a conta bancária dela, que tinha todo aquele dinheiro que a Manitas deixou de herança. Só que normalmente você saca o seu dinheiro antes de fugir. Né, Jessie? Até porque se você saca o dinheiro enquanto está fugindo, dá pra te localizar. Você sabe disso, né, Jessie? Depois disso, a Epifania e a Rita esperam a chegada da Emília no escritório da ONG, mas logo a Rita recebe a notícia que encontraram o carro da Emília. E o motorista dela estava morto e a Emília desaparecida. É mais serviço pra ela, né? Agora a ONG dela vai ter que achar ela mesma. Enquanto a Rita conversa com a polícia, um rapaz entra no escritório com uma sacola de supermercado. E a Rita disfarçadamente vai abrir essa sacola sozinha no escritório dela. E como você deve imaginar, dentro dessa sacola ela encontra 3 dedos da Emília decepados. Daí de noite a Rita recebe a ligação do sequestrador pedindo $30 milhões, que é a mesma quantia que tinha na conta bancária da Jessie. Sim, obviamente foi a Jessie e o Gustavo que sequestraram ela. E seria engraçado demais se o Gustavo tivesse usado aqueles $100 mil que ele ganhou da Emília pra planejar o próprio sequestro dela. Eu tô torcendo demais pra que tenha sido isso que aconteceu. Daí a Rita contrata uns mercenários pra ajudar ela e resgatar a Emília. Chegando no local de encontro, a Rita finge que veio sozinha e pede pra ver a Emília. Mas o Gustavo percebe que ela trouxe reforços e começa uma trocação de tiros sem fim, porque eles também estão armados até os dentes. E novamente seria engraçado demais se ele tivesse comprado todas essas armas com o dinheiro da Emília.
E enquanto rola esse tiroteio todo, a Emília começa a contar pra Jessie como elas se conheceram. Ela dá detalhes do casamento delas e do relacionamento delas. E aí, finalmente, a Jessie percebe que a Emília era a Manitas. E assim, meio tarde de você contar agora, né? Se você tivesse contado desde o começo, nada disso estaria acontecendo. Meus parabéns. Bom, mas nessa hora o Gustavo pega a Emília e coloca no porta-malas do carro. Ele começa a dirigir, começa a fugir do local, mas a Jessie fica pedindo pra ele parar. Ele bate na Jessie, mas ela consegue pegar a arma dele. Ela mais uma vez manda ele parar o carro e ele obedece, só que ele freia com tudo. Daí ele fica tentando pegar de volta a arma da mão dela, só que ele capota o carro e o carro explode. E todo mundo morre. Mais 3 pessoas desaparecidas pra ONG dela achar. E sim, os 3 morreram. Os filhos dela acabam ficando órfãos, tudo por culpa exclusivamente dela. E o mais bizarro é que ela não morre por conta dos crimes que ela cometeu como Manitas, mas sim pelas burrices que ela cometeu como Emília. E calma que tem a pior parte ainda. Porque no final, eles ainda fazem tipo uma cerimônia de santificação da Emília Pérez. Um dos piores seres humanos que já pisaram no México, junto com o Sr. Barriga. E é exatamente por isso que esse filme nem precisava de todas as polêmicas que ele acabou se envolvendo nos bastidores, porque ele por si só consegue ser uma das piores bostas já criadas. Grande dia.